Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui nessa semana interdisciplinar para a gente refletir sobre esse tema tão importante. Eu coloquei a pregação do Logos, um exemplo para a contextualização do Evangelho na contemporaneidade. Tá? Então eu modifiquei um pouquinho, estendi também o texto da reflexão, com base lá em João capítulo 1, versos 1 a 18. Tá? Eu coloquei aqui uma figura aqui do Evangelho de João, justamente porque aparece aqui a palavra Logos, né? E é sobre isso que nós gostaríamos de falar um pouquinho nesta noite. Em termos de contextualização da mensagem cristã, nós poderíamos citar vários textos do Novo Testamento para embasar aqui os nossos pressupostos básicos para a teologia da contextualização, né? Confesso que eu senti uma tentação muito grande de citar o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, ele dependendo do público, ele tinha abordagens diferenciadas. Quando ele falava para judeu, ele partia do Antigo Testamento, da história de Israel, e quando ele falava para um povo gentílico, ele partia das coisas criadas, né? Porque também não fazia sentido ele citar o Antigo Testamento, sendo que eles não conheciam, né? Então, mas eu fiquei em João, porque nós, na matéria de grego, nós fazemos várias traduções do texto de João, que é, na realidade, o grego mais simples, mais tranquilo para resolver e para a gente aprender também a língua do Novo Testamento, né? Então, eu considero que o prólogo de João nos fornece um exemplo de como nós podemos contextualizar a mensagem do Evangelho para um público particular, tendo em vista os seus desafios particulares. E é justamente isso que João ele vai fazer, né? Assim como acontece nos nossos dias, nos dias de João ou no final do primeiro século, eles também tinham os seus desafios. Hoje nós temos muito mais desafios do que eles tinham à época. Na verdade, eu cito aqui, por exemplo, alguns dos desafios que os cristãos enfrentavam no final do século. Nós temos aqui a resistência dos judeus de reconhecerem Jesus como Messias. É por isso que lá no final do Evangelho ele vai dizer que esses sinais foram relatados para que se cresça que Jesus é o Filho de Deus, né? Então ele tem um objetivo de provar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Mas nós também temos no final do século um gnosticismo incipiente, né? Com suas crenças variadas, e o apóstolo João ele vai fazer frente a essas heresias que estavam assediando tanto a igreja do primeiro século, né, quanto a igreja do segundo século. E nós vemos já no Evangelho de João, porque ele foi produzido ali no final do século, também uma contraofensiva aqui do apóstolo João em relação a ideias gnósticas que estavam invadindo a igreja primitiva, tá? Aí o que aconteceu? João ele usou um conceito filosófico para pregar Jesus e confrontar os desafios dos seus dias. Ele já conhecia, né, o que se dizia a respeito do Logos, né, porque ele estava sediado ali na região de Éfeso, e como vocês sabem, a filosofia ela nasce ali, né, naquela região, naquelas ilhas ali, e na região de Éfeso, e ele conhecia o conceito do Logos.
Existe um autor que até mesmo ele diz que o prólogo de João ali é na realidade um hino da igreja primitiva. Esse autor, inclusive, ele faz uma separação ali dessas estrofes. Então ele utilizou talvez, né, um hino já conhecido das congregações ou das igrejas daquela região. E aí João ele faz uma ligação entre o que se conhecia do Logos com a pessoa de Jesus. A palavra Logos já existia desde o tempo de Homero, 8 séculos antes de Cristo, né? E aí nós vamos encontrar lá em Heráclito, ele vai trazer esse conceito de Logos, e depois dele nós temos vários que também pensaram sobre o Logos de maneira diferenciada, de sorte que João ele conhecia esse conceito. E aí ele parte da revelação natural para a revelação especial. Tá? Por quê? Os gregos começaram a questionar a origem das coisas. Eles perceberam que as coisas criadas, elas funcionavam com uma certa regularidade, com uma certa racionalidade, e aí eles criaram o conceito do Logos. Então aqui nós temos, em primeiro lugar, a revelação natural, que é diferente da revelação especial que nós conhecemos, né? Através da lei, através de Jesus Cristo, mas a revelação natural, ela está ali, né? Inserida no contexto grego e também no contexto das outras nações. Então, eu considero aqui uma confluência maravilhosa, porque nós temos aqui uma especulação a respeito de como é que se dá essa ordem no universo, né? Deve ter algum princípio atrás de toda essa ordem, aí eles criam o princípio do Logos. Então nós vemos que Deus já vai, de certa forma, preparando os povos e também os gregos para essa revelação especial trazida aqui por João, né? Trazida pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então é maravilhoso a gente perceber isso, né? Que existe a revelação natural, existe a revelação especial. Às vezes a gente foca só na revelação especial, a gente esquece que Deus também preparou o homem para descobri-lo, né? E para receber aí a revelação especial. Alguns outros escritores do Novo Testamento também fizeram o mesmo. Paulo fez isso lá em Atenas, quando ele viu aquele altar ao Deus desconhecido, ele parte dali para falar sobre o verdadeiro Deus, tá? Então ele parte também da revelação natural para a revelação especial. E aqui o Logos poderia ser assemelhado àquilo que Paulo fala sobre a lei da natureza. Os gentios que não conhecem a lei dos judeus, eles obedecem, né, porque eles já têm internalizados em si mesmos alguma coisa da lei de Deus. Tanto é que Paulo cita, né, essa lei da natureza. Aí aqui nós temos um histórico do Logos na antiguidade, Heráclito, né? Ele concebia o Logos como o princípio criador de todas as coisas, as quais não têm início, não tem arquê. Arquê é início, né? O Logos como algo que está fora, transcendente. Olha só, isso aqui é importante, algo transcendente, diferente daqueles que diziam que a criação fora oriunda de material já existente. E os pais da igreja, inclusive, citam Heráclito. Depois nós temos os estoicos. Para eles o Logos era algo que está dentro da natureza, é imanente, diferente de Heráclito, né? As coisas criadas são sementes de Deus. Depois nós temos Filo também, que pensa sobre o Logos. Ele pensa que o Logos é o mediador entre o Criador invisível e a criação. Aí nós temos João, que vem dizer que esse Logos é Jesus, criador de todas as coisas, transcendente, que se tornou
imanente, ou seja, ele era transcendente e ele se fez carne, ele veio aqui à Terra. Nós temos Justino também, né, que retoma também esse tema do Logos, e ele também aí toma esse pensamento de João de que o Logos é Jesus. Okay? A mensagem aqui, o Logos, olha só, da especulação filosófica é apresentado por João como sendo Jesus. E agora, olha só, o inominável torna-se nominável. Ele está dizendo assim, olha, isso que vocês estão especulando, eu sei o nome, é Jesus. Essa ordem toda criada da natureza veio porque Jesus criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez, é o que ele diz, né? E aí o Logos na filosofia grega não era uma pessoa, mas sim um princípio, e a esse princípio João dá o nome de Jesus. Então, você veja que coisa maravilhosa, né? Aquilo que era transcendente, segundo Heráclito, vira imanente. Para Heráclito, né, o Logos era transcendente, e aí João faz uma ligação entre a transcendência e imanência do Logos. O Logos é Deus que desceu até nós. Você veja que coisa maravilhosa, né? Ele aproveita isso e faz uma correlação também com os pensamentos desses que pensaram o Logos. E olha só, aquilo que era abominável para os gnósticos, ou seja, uma divindade tornar-se carne, se torna o meio sábio pelo qual Deus torna o Logos conhecido da humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você veja que coisa maravilhosa. Nós temos aqui a doutrina da encarnação. Então, aquilo que para os gnósticos era abominável, né, um Deus se tornar carne, era alguma coisa assim impensável. E ele diz assim, não, o Logos se tornou carne na pessoa de Jesus. E é interessante que não há na literatura filosófica grega menção de que o Logos se tornou carne. Não existe. Isso para os gnósticos, por exemplo, seria impensável, pois eles consideravam a matéria má. Então você veja a importância dessa palavra aqui de João. O que nós podemos aprender com João em termos de contextualização? E aqui eu gostaria de trazer para nós. Ele partiu da revelação natural, que é parcial, para a revelação especial, que é completa. E aqui nós temos algo assim importante, um princípio para nós, em termos de evangelização. Nós não precisamos necessariamente partir de Cristo, nós podemos nós podemos evangelizar a partir de alguma coisa do universo, né? De algum outro tema. Nós podemos partir daí e levar as pessoas à revelação especial. Um exemplo, Freud fala a respeito do mal-estar da sociedade, né? Por que você não pode partir daí, né? E conversar com essa pessoa, falar o que é esse mal da sociedade? Por exemplo, Jung, ele fala a respeito dos arquétipos, né? Dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Por que nós não podemos partir daí e levar essas pessoas, né, que não conhecem a Jesus, levá-lo à revelação especial? Então é muito importante que a gente saiba disso. Nós não, dependendo da situação, nós não precisamos apresentar Jesus diretamente. Nós podemos partir às vezes de onde as pessoas estão, né, e levá-los à revelação especial. Ele levou o seu público a Jesus. Olha só, ele partiu de um conceito e ele levou as pessoas a Jesus.
E aqui eu acho muito importante que a função da contextualização é levar as pessoas a Jesus. Essa é a função. Se existe alguma contextualização que não leva a pessoa a Jesus, desconfie, né, disso, não é evangelho. Porque na realidade, todo o Novo Testamento, toda a Bíblia tem a função de mostrar a pessoa de Jesus. Ele é o meio de salvação eleito por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então isso é muito importante. Nós não podemos contextualizar a Bíblia e deixar Jesus de lado. Pelo contrário, ele é central, né? Ele defendeu também algumas das doutrinas mais fundamentais do cristianismo. Algumas. A existência de Deus, a divindade de Jesus, né? Já no primeiro versículo isso aparece, né? E ele fala também da sua pré-existência, os seus outros atributos, a sua encarnação, Jesus como meio de nos tornarmos filhos de Deus, a doutrina do pecado e Jesus como Messias. Então você veja, aqui nós temos uma cristologia, diríamos aqui, fundamental, básica, né? E ele não deixa de lado. E é interessante que os gnósticos, os docetistas, né, eles estavam colocando em xeque algumas dessas doutrinas. No entanto, João, já no primeiro capítulo, ele ataca essas heresias. Lá nas suas epístolas, ele também vai fazer o mesmo, né? Porque elas foram escritas ali mais ou menos na mesma época. E aqui nós temos um dizer do MacArthur na Bíblia dele. Ele diz assim: o infinito tornou-se finito, o eterno foi conformado ao tempo, o invisível tornou-se visível e o ser sobrenatural reduziu-se ao natural. E aqui tem alguns livros, né, que consultamos. Então, basicamente, é isso, né, que eu gostaria de trazer para vocês, que João ele nos dá aí um exemplo de como nós podemos contextualizar o Evangelho sem mudar a sua essência, né? Nós podemos mudar a forma como nós comunicamos o Evangelho, mas nós não podemos mudar o conteúdo do Evangelho de maneira alguma, tá?